Bem-vindo a mais um episódio de Conversas de ontem e de hoje. Hoje tenho o prazer de ter uma conversa com o Sr. Embaixador de Portugal aqui no Canadá, o Sr. António Leão Rocha. Muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito este convite. Muito obrigado, muito obrigado. Isto, por acaso, vai ser uma continuação de uma conversa que a gente começamos há uns meses atrás, durante a festa do Espírito Santo, lá na comunidade da Missão do Espírito Santo, onde a gente começamos a falar um pouco da sua carreira. E eu achei bastante interessante e pensava que valia ser uma coisa que a gente podia comunicar às pessoas. Sabemos que o Sr. Embaixador está a chegar ao fim do seu mandato cá no Canadá e o foco desta conversa vai ser sobre este mandato aqui no Canadá, mas eu penso que tem uma carreira bastante interessante antes de chegar aqui ao Canadá. E então talvez podemos começar já no princípio, onde nasceu, a sua experiência de estudos e depois a gente continua com a sua carreira. Muito bem, com todo o gosto. Pois foi uma conversa interessante nessa altura e que, bem, é um bom momento para retomá-la. De facto, eu nasci em Lisboa. A minha família é do norte de Portugal, de Caminho e de Seixas, mas quer da parte do meu pai, quer da parte da minha mãe. Mas eu, de facto, nasci em Lisboa em 1959, já lá vão alguns anos. E depois, enfim, e claro, estudei em Lisboa, tirei o curso de a licenciatura em História, depois um curso conducente ao mestrado em Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Durante algum tempo fiz o serviço militar, entretanto no final da licenciatura estive 2 anos no serviço militar, na altura o serviço militar ainda durava 2 anos, e nesse período em que decidi fazer o curso de conducente ao mestrado em Relações Internacionais, a intenção era depois fazer a tese de mestrado, mas acabei por não conseguir, hesitei algo entre a experiência do ensino universitário ou a diplomacia. Tinha grandes amigos meus que estavam, dois deles, que estavam na diplomacia e que me, enfim, entusiasmaram muito para tentar essa experiência. Eu estava mais inclinado no início para ser professor universitário, mas de facto o tempo, a duração da tropa naquela altura, dos 2 anos, acabou por me retirar alguma possibilidade no imediato de a seguir, e então decidi-me mesmo pela carreira diplomática, e da qual nunca me arrependi, e onde já estou desde 1986, portanto já, enfim, no Ministério dos Negócios Estrangeiros como diplomata já há um longo tempo. Então foi uma carreira completa. Foi uma carreira completa. Termina agora no estrangeiro, termina Sim. Agora no Canadá. Eu depois ainda terei mais algum tempo em Lisboa, em princípio, mas no Canadá termina a minha carreira diplomática no estrangeiro, no chamado quadro externo. Foi variada, foi variada. Eu comecei no Protocolo de Estado, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois fui adjunto diplomático de um subsecretário de Estado, isto na altura da nossa presidência, a primeira presidência da então Comunidade Europeia, que era assim que se chamava na altura, entre 1991 e 92. Depois, em 1993, iniciei a minha carreira no estrangeiro. Tive 5 anos em Buenos Aires, foi em Buenos Aires, na Argentina, em que comecei. Da Argentina passei à África do Sul, estive 4 anos na África do Sul. Depois voltei a Lisboa, e eu voltei para Lisboa porque Portugal ia ter a presidência da OSCE, da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, e vim para Lisboa para fazer parte da equipa que iria organizar a presidência. Acabei, ainda antes de se consumar a nossa presidência da OSCE, acabei por ser convidado para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, então Dr. José Manuel Durão Barroso, e fui o seu adjunto diplomático e continuei, aliás, no novo governo da coligação, da altura, com o Primeiro-Ministro Dr. Pedro Santana Lopes. Ainda estive, após esses 2 governos, após a colaboração com os 2 primeiros ministros de Portugal, ainda estive 1 ano como diretor das instituições europeias na Direção-Geral dos Assuntos Europeus, em Lisboa, e depois acabei por candidatar-me a um lugar na representação permanente de Portugal junto à União Europeia. Era uma experiência profissional que eu queria ter muito, acho que é uma experiência profissional única para nós diplomatas hoje em dia, diplomatas portugueses, digo, porque de facto estamos aí no centro, digamos, no coração de muito que são as decisões que tocam ao nosso país e que tocam ao mundo, não é? Porque a União Europeia tem uma influência bastante importante no mundo e por isso é uma experiência profissional muitíssimo interessante ter estado
numa presidência portuguesa da União Europeia em Bruxelas e estar lá 4 anos também a experimentar e a colaborar com outras presidências, obviamente, expressando os interesses de Portugal da forma mais franca e honesta que se pode ter, porque é a melhor forma de colaborar com outras presidências. Depois de Bruxelas, estive como cônsul-geral em Bordeus. Foi, aliás, a primeira vez que pude começar a treinar todos os dias, porque em Bruxelas, ao contrário do que eu pensava, não é todos os dias ou a toda a hora que se fala francês, fala-se muito mais o inglês do que o francês, apesar de estarmos numa cidade que é meio francesa, meio flamenga, meio francesa, mas enfim, é mais o inglês, por circunstâncias da própria União Europeia, não é? Porque de facto a maior parte dos países, dos novos Estados-membros da União Europeia, ainda não são, os seus representantes diplomáticos ainda não são totalmente fluentes em francês e, portanto, acaba por a prática de estar com o inglês é preferível para que não haja equívocos nas conversas entre todos, não é? E, finalmente, em Bordeaux tive então essa oportunidade, primeiro de ter um contacto mais direto e como primeira razão profissional das minhas funções, o contacto com a comunidade, não é? Eu tinha tido isso tanto na Argentina, especialmente na Argentina, como na África do Sul, menos, mas de facto a primeira vez que tive realmente um contacto direto, direto e óbvio, com a comunidade portuguesa dessa jurisdição foi precisamente em Bordeaux. Foi uma grande experiência, enriquecedora, foi de facto para mim, porque depois de sair de Bruxelas, onde de facto debatíamos muito e discutíamos muitos assuntos, particularmente nas áreas que me tocaram representar ali, senti que ter essa intervenção junto às comunidades é mais gratificante no imediato, porque nós, tudo o que fazemos tem um impacto direto nas pessoas, não é? Tem repercussão direta na nossa comunidade. O que em Bruxelas não é tão óbvio, não é? Estávamos a discutir assuntos, às vezes, em que até o interesse português não seria tão primordial, não é? Pois. Mas estas coisas são mesmo assim. Depois de Bordeus, fui promovido entretanto, era suposto ter regressado a Lisboa, mas fui promovido entretanto e desafiaram-me para ir como embaixador de Portugal para a Guiné-Bissau. Foi o meu primeiro posto como embaixador de Portugal. Foi outro desafio interessantíssimo. A Guiné-Bissau é um país de língua oficial portuguesa e, portanto, aí naturalmente a presença portuguesa, quer da nossa comunidade, quer outra, é ainda forte, não é? Sim. Somos países muito próximos, temos ligações familiares e outras importantíssimas e por isso foi também um posto, às vezes não é fácil a Guiné-Bissau. E estava num período de paz, ainda tranquilo? Eu cheguei ainda com o governo militar saído do golpe de Estado de 2012, mas cheguei nas vésperas das primeiras eleições democráticas. Eu cheguei, 5 dias depois tiveram lugar as eleições democráticas e a partir daí regressou-se à normalidade democrática. E tive de facto os 3 anos e meio que ali desempenhei essas funções, melhor ou pior, de facto as instituições democráticas foram funcionando e não houve qualquer perturbação, o que aliás correspondeu até há pouco tempo, até há poucos dias, digamos assim, a um período largo de não intervenção militar nos assuntos da Guiné-Bissau. Então foi um bom tempo para estar lá. Foi sim senhor. Depois da Guiné-Bissau fui para o Chile, estive 4 anos e meio no Chile e do Chile vim aqui para o Canadá. Ok, interessante. E então eu gosto de viajar e então este percurso através do mundo um pouco foi bastante interessante e o senhor embaixador fala várias línguas. Falo várias línguas. Já esteve na Argentina, falava espanhol, em Chile e em Argentina o senhor embaixador estava a dizer que agora mesmo a língua que talvez fora o português, que se sente talvez mais confortável, ou mesmo estava a dizer sonho em espanhol. E então isso é uma língua que ele não está marcado e usa frequente e conhece bem. Aqui uso muito com os colegas sul-americanos e com o colega espanhol, apesar dele também falar o querido embaixador Alfredo Martínez, falar também um pouco de português. Enfim, é natural que eu falo
com eles espanhol, até para não perder e para o Pois. treinar, e é uma língua que eu gosto. Eu tinha um amigo, quando estava há pouco, eu tinha um amigo há muitos anos, que me dizia que quando nós ultrapassamos a barreira de passar a ser uma língua estrangeira natural para nós, é quando começamos a sonhar nessa língua, e é um pouco verdade. A primeira língua estrangeira em que eu comecei a sonhar foi de facto na Argentina, porque já trazia de Portugal, foi na Argentina, de facto, o espanhol. Depois disso, a espaços consegui em Bordeaux, o único lugar onde verdadeiramente falei regularmente francês. E hoje em dia, no Canadá, de novo, um pouco o inglês. De vez em quando, talvez sonhe em inglês, não com a mesma frequência que era o espanhol, porque repetiu no Chile, antes mesmo de vir para aqui para o Canadá. Mas, de facto, o espanhol é sobretudo mais fácil, para mim pelo menos, sonhar muitas vezes em espanhol. Quando quero exprimir-me em espanhol, acabo por pensar diretamente em espanhol, o que torna as coisas mais fáceis. Muito bem. Antes da gente falar agora no Canadá, vamos focar um pouco no Canadá, talvez podia pensar em alguns momentos nessa carreira antes de chegar ao Canadá que talvez marcaram um pouco mais ou foram mais interessantes, ou alguma experiência ou alguma coisa que ficou mesmo mais marcado com alguma experiência sua? Enfim, já disse uma que foi, bem, a experiência de ser adjunto diplomático de dois primeiros ministros portugueses é de facto muito forte, é marcante. Sabemos que no nosso sistema político o primeiro-ministro, é evidente, o governo é um órgão colegial, mas as decisões são tomadas sobretudo ao nível do primeiro-ministro, que é o chefe do governo, e por isso participar nesse processo de decisão na parte diplomática internacional, ainda que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha o papel principal, é de facto uma experiência única e muitíssimo interessante. Mas houve outras, de facto, eu diria, a seguir à experiência de trabalhar com o Primeiro-Ministro, eu também trabalhei com o Secretário de Estado e também foi igualmente muito interessante, e correspondeu à primeira presidência portuguesa na então Comunidade Europeia. Foi também, como e isso já disse há pouco, foi em Bruxelas, aqueles 4 anos, e sobretudo o semestre, os 6 meses da presidência portuguesa em 2007. Nessa altura, as presidências da União Europeia ainda eram antes do chamado Tratado de Lisboa, e portanto o país que detinha a presidência tinha muito maior influência na concertação da agenda e nas decisões da União Europeia, e por isso, de facto, foi também uma experiência única. E depois muitas outras. Eu recordo na Argentina imensas coisas. Foi o meu primeiro contacto com uma comunidade portuguesa. Na altura calculava-se que os portugueses seriam cerca de 40 mil. Na Argentina ainda eram... Buenos Aires, principalmente? Buenos Aires principalmente, evidentemente, mas também Comodoro de Rivadavia, por exemplo, bem no sul da Argentina, tinha uma comunidade portuguesa importante, e um pouco por todo o resto do país. Eu diria que Buenos Aires cidade e a província de Buenos Aires no conjunto formavam a grande maioria onde estavam instalados portugueses. Aí tive 2 visitas que foram bastante importantes, foram marcantes para a Argentina e foram para mim, pela primeira vez no estrangeiro também, significativas, que foi a visita do Presidente da República, o Dr. Mário Soares, e a visita do então Primeiro-Ministro, Engenheiro António Guterres, o atual Secretário-Geral das Nações Unidas. Sim. Na África do Sul, eu diria que o principal da África do Sul, a minha grande experiência, foram 2 aspectos. Por um lado, porque quando cheguei, e durante 1 ano e meio, ainda era o Presidente Mandela. E, de facto, ter experimentado diretamente o que foi essa magistratura de influência e muito importante para todo o mundo, não só para a África do Sul, mas para todo o mundo, desse grande Presidente que foi Nelson Mandela, é, de facto, interessantíssimo. Em segundo lugar, os receios, precisamente devido à transição na África do Sul, os receios da parte da nossa comunidade que o Presidente Mandela conseguiu dissipar. Houve, enfim, uma parte da nossa comunidade que abandonou o país com esse receio, mas a mensagem transmitida ao Presidente Mandela, não só a mensagem, mas a prática do que foi o governo do Presidente Mandela, fez com que a maioria dos portugueses se sentissem tranquilos e se sentissem de novo integrados na África do Sul, e isso foi de facto bastante importante. Diria depois, em Bordeaux foi a primeira experiência direta com a comunidade portuguesa, e isso também é o único, foi uma experiência única e que de facto ainda hoje a tenho como muitíssimo gratificante para a minha carreira profissional.
Depois diria que na Guiné-Bissau, dois factos. O primeiro, o ter estado durante 3 anos e meio, mais do que é normalmente o período em que os meus colegas ficavam, e mesmo assim não ter havido interrupções da constitucionalidade do país, de facto, foi importante. Ao mesmo tempo também que ver e experienciar, digamos assim, em direto, o afeto que ainda existe entre portugueses e guineenses e entre os dois países. É de facto impressionante, é comovente mesmo. Eu nunca mais vou esquecer que estava aí Altos e ainda baixos. altos e baixos, Altos e baixos. mas entre os povos há de facto uma grande ligação, uma fortíssima ligação. E isso de facto é muito comovente e muito importante. É importante para ambos os países. Eu nunca mais me esqueço quando foi da vitória de Portugal no Campeonato da Europa de Futebol em 2016. Nós tínhamos aberto o Centro Cultural Português em Bissau, tínhamos um ecrã gigante para que as pessoas, quem quisesse, a população, fosse assistir. O Centro Cultural estava completamente cheio, e quando da vitória foi de facto muito comovente ver a quantidade de guineenses que não tinham nacionalidade portuguesa, que não tinham qualquer ligação a Portugal, festejarem aquela vitória como se fosse uma vitória deles próprios. Isso de facto é um momento único. A camisola portuguesa sai para fora. Um momento único. E no Chile também. No Chile também tive várias visitas oficiais portuguesas. Mesmo antes de vir para o Canadá, para a tomada de posse do presidente que agora sai, que é o presidente Gabriel Boric, esteve o ministro dos Estrangeiros, então o Dr. Augusto Santos Silva. Foi muito interessante. Conheci personalidades que, para nós portugueses, personalidades políticas, ainda hoje dizem alguma coisa, e conhecê-las e contactar diretamente com elas foi de facto uma experiência empolgante. Eu recordo o ex-presidente Ricardo Lagos, uma figura fascinante. O ex-presidente Eduardo Frei, outra figura fascinante. De facto, um antigo ministro e também uma pessoa, um político, ainda hoje, apesar de estar afastado da política ativa, é um político muito ligado a Portugal, que é Sérgio Bittar, com quem convivi muito. Aliás, muito me ajudou a compreender melhor o Chile e o que se estava a passar, particularmente naquele período em 2019, aqueles 6 meses de crise social. Não sei se lhe diz aqui alguma coisa, os acontecimentos que se registaram particularmente em Santiago, um pouco em todo o país, mas particularmente em Santiago. Portanto, foram tudo experiências enriquecedoras, histórias únicas, e que guardo bem na memória. Se calhar algum dia posso até traduzi-las para algum livro ou qualquer coisa. Acho que seria interessante. Acho que seria interessante. Uma coisa a fazer. Exatamente. Agora vamos focar um pouco no Canadá. E então, desses países onde teve, eu estava a notar que nenhum deles tinha o frio como temos cá no Canadá. E então, o Canadá foi a sua primeira experiência assim com o frio como estamos a ter hoje, que está mais fresquinho. E então, como é que achou esta chegada aqui ao Canadá e uma temperatura diferente do que tinha? Exatamente. Quer dizer, eu tinha estado em Bruxelas também é frio para os padrões portugueses, mas não se compara com isto. Não se compara. O pior do frio no Canadá, devo dizer, já me tinham advertido para isso, e realmente posso confirmar que é verdade, não é tanto fazer muito frio, é fazer muito frio durante tanto tempo. Porque o inverno em Bruxelas, por exemplo, dura 1 mês e meio, 2. São temperaturas que às vezes podem chegar aos -10, mas não dura muito tempo. E a neve também não é assim tantas vezes. De facto, no Canadá é totalmente diferente, porque eu cheguei em abril. Eu cheguei no dia 8 de abril de 2022. E, como qualquer português, ou enfim, qualquer europeu, pensei que já tinha chegado, apesar de estar no fim do inverno. Toda a gente me ter alertado para o frio, e em Ottawa em particular, que era, na altura, considerava-se a segunda mais fria capital do mundo, não é? Eu pensei, bem, abril já acabou. E não acabou, de facto, não acabou. Ainda estava só a começar. E este ano começou cedo, e então... Exatamente. Estava só a começar. Eu nunca mais me esqueço que ao fim de 3 dias de estar aqui, tive que ir a Montreal, e caiu, durante a viagem de automóvel, caiu um nevão monumental. De facto, já no dia 12, ou o que era de abril, e realmente até bem maio. Então, talvez ao princípio já teve ali um susto.
Mas pronto, como tudo na vida, nós acabamos por habituar. Habituar-me totalmente a tanto frio, Sim. acho que não me conseguiria habituar, a não ser que ficasse aqui muito, muito, muito tempo. Mas enfim, já me custou mais ao princípio do que agora Está custa. mais habituado agora, tem casacos maiores, mas... Os casacos já estão adaptados. Aliás, Pois. quando cá cheguei, alguém nos disse imediatamente, a mim e à minha mulher, que não há frio, o que há é má roupa, não é? Pois, uma pessoa não Que é está uma bem coisa que no preparada. Canadá se diz muito e é verdade, é verdade. É verdade. E então, agora falamos um pouco no Canadá. Já teve a oportunidade? Em Portugal, a gente pode ir de uma ponta do país à outra em 6 horas. A gente chega do Algarve até lá acima, até Guimarães ou ainda mais para o norte. Até Aqui no caminha, até caminha. Até caminha, certo. É que é a mesma coisa ali na fronteira Exatamente. com a Espanha, está certo. Aqui no Canadá não é tanto assim. Se uma pessoa quer ir visitar Vancouver ou Victoria, é num avião e é ainda umas horas de avião. É essas horas que a gente faz em Portugal de carro, aqui temos que fazer de avião. E então talvez pode falar, já teve a oportunidade de encontrar pessoas, as comunidades portuguesas aqui através do Canadá, e então destes 4 anos, o que é que tira para trás, o que é que se lembra, o que é que leva consigo destes 4 anos, estas comunidades através do Canadá? São todas parecidas, diferentes? Os portugueses são todos iguais por todo lado, ou como é? Não. Deixa-me já agora aproveitar só para dizer, realmente o Canadá é muito grande, é uma proporção que não tem nada a ver connosco, não é? Aliás, por essa razão e porque há comunidades, enfim, há algumas comunidades onde as atividades são muitas e importantes que acabam por merecer mais atenção. Infelizmente as coisas são mesmo assim. Vai-me impedir, eu estou há 1 mês e meio, em princípio, de terminar a minha missão aqui, portanto vai-me impedir de ter visitado 3 províncias, que são PEI, não é? A Ilha do Príncipe Eduardo, Yes. New Brunswick e Saskatoon. Ok. Bem, é evidente, o território do Noroeste, infelizmente. E eu sei que aí também há portugueses, não há, enfim, não tem uma expressão tão significativa como noutras províncias, mas também há. Mas é mesmo assim, vai ser impossível. Por outro lado, também tenho consciência que a maior parte das vezes ocorri a manifestações do associativismo, da comunidade, ou assuntos relacionados com, enfim, eventos relacionados com elas, maioritariamente em Ottawa, Gatineau, evidentemente, Ottawa, Gatineau, e Toronto e Montreal, porque as coisas são mesmo mais assim. perto. Não é só por estarem mais perto, é porque de facto a comunidade lá é muito mais forte, não é? São muito mais fortes. Portanto, os eventos, sobretudo importantes, multiplicam-se muito mais. Pois. E por isso é normal, enfim, é mesmo assim. Seria interessante, ser possível, estar mais equilibrado, mas infelizmente é mesmo assim. De qualquer maneira, tive a oportunidade de visitar todas as outras províncias e todas as nossas comunidades nessas outras províncias. A mais recente foi agora St. John. St. John's, yes. Eu estive em St. Tem John. lá uma igreja de Nossa Senhora de Fátima. Fantástica, Yes, fantástica, eu estive lá, por exatamente. E de facto é impressionante. Hoje em dia lá a comunidade já não é assim tão expressiva. Eu reuni com um grupo grande e eles pensam que podem chegar a ser uns 1000 no total. Sim. Mais ativos são cerca de uns 250. Há até uma geração mais jovens que tem digamos, uma espécie de associação no Facebook, é a forma de se comunicarem. Sim, guardar aquela ligação. Exatamente, que é importante, trocam informações, inclusivamente. Vim maravilhado com isso, mas o que mais me impressionou em St. John's não foi a expressão da nossa comunidade, que não é assim tão forte como outras aqui no Canadá, mas é a memória viva que as pessoas da Terra Nova, na capital, as autoridades, o próprio Premier, foi a primeira coisa que me disse, a memória viva que ainda tem quando os portugueses chegaram a ser uma comunidade que representava uma comunidade que não era permanente, não é? Porque a maioria eram pescadores que tinham a sua tarefa durante uns meses, mas depois regressavam a Portugal. Mas durante os meses em que os nossos pescadores estavam em St. John's, eram quase 10% na altura da população local, o que é impressionante, não é? E de facto todos têm memórias muito vivas disso, têm memórias muito vivas que foram os portugueses que ensinaram a jogar futebol às pessoas na Terra Nova e jogavam com eles.
Daí que o futebol ainda hoje seja um desporto com um impacto na Terra Nova, muito mais do que no resto do Canadá, não é? Esperemos que agora o Campeonato do Mundo dê mais entusiasmo aos canadianos relativamente ao futebol. Agora não é? temos que usar... Esperemos que Portugal ganhe, mas esperemos que o Canadá ganhe também com isso. Certo. E tem mesmo lá em Newfoundland, tem um lugar que se chama Portugal Cove, Exatamente. que é bastante interessante. Que era onde os portugueses, quando tinham necessidade de estar em terra, se estabeleciam. Era aí que tinham as suas casas, onde salgava o bacalhau, etc. Eu, quando estive lá, já estive lá várias vezes, mas quando entrei na igreja de Nossa Senhora de Fátima e tinha ali a imagem e tudo, uma pessoa mesmo sente aquela ligação. E tem aquela fotografia de quando quando a Virgem chegou ali, não é? E houve uma espécie de procissão até ser depositada na igreja. E de facto eram milhares de pessoas nas ruas, não eram só portugueses, eram milhares de pessoas. É interessante que os portugueses onde vão marcam a sua presença. É verdade. Que seja no Canadá ou na América, por todos os lados tem os portugueses e penso que marcam de maneira positiva. E a gente, mesmo este fim de semana, a gente estava a falar com representantes da cidade, de Gatineau e do Quebec, da província de Quebec, e estavam todos a reconhecer os portugueses e a marca positiva que eles têm feito onde escolheram viver e trazem aquilo tudo que era bom, tragam e usam aqui. A gente vê mesmo que sai das pessoas. E já agora para responder à pergunta anterior que acabei, enfim, por me desviar um pouco, para dizer que queria dizer duas coisas. Uma é que de facto a comunidade em cada província, em cada lugar do Canadá, tem algumas especificidades, não é? Mas obviamente que toda ela tem também algumas características comuns. Primeiro, a facilidade que os portugueses têm de se integrar e dos trabalhadores que são, e portanto, esse é o primeiro aspecto que eu recolhi desta minha passagem no Canadá relativamente à comunidade em geral, de qualquer província, é o reconhecimento que as autoridades, porque todas as visitas oficiais que eu realizei às diferentes províncias, a primeira coisa que me diziam era a importância e o contributo da comunidade portuguesa para a construção deste país e a sua capacidade de integração, a facilidade que transmitem aos canadianos, porque há outras comunidades que, ou por razões de dificuldade de integração, ou outras, enfim, não vale a pena estar aqui a enumerá-las, mas têm mais dificuldades de integração, às vezes são mais problemáticas e os portugueses não são de todo. Isso é a primeira coisa que nos dizem, não é? E de facto o reconhecimento do contributo dos portugueses é muito grande. Hoje em dia é uma comunidade vibrantíssima, não é? Que se espalha por todos os níveis de atividade económica, social, política, cultural, o que seja, desportiva. Temos o João Tavares, não é? Que prova isso também. Temos o Eustáquio, que joga na seleção do Canadá e também na equipa do Futebol Clube do Porto. E, de facto, em qualquer nível de atividade que tenham, profissional, social, desportiva, os portugueses destacam-se pelo contributo, destacam-se pela forma de estar, destacam-se pela sua natureza. E isso, de facto, é um reconhecimento. Isso é a comunidade em geral, não é? Uma comunidade que nos orgulha, por isso mesmo, enquanto representantes de Portugal e pelo prestígio que tem, além de nos orgulhar como representantes de Portugal no Canadá, facilita-nos muito a vida, porque Portugal, para a dimensão do país que tem alguma, digamos, influência maior no Canadá que muitos outros, em parte, ou grande parte, porque esta comunidade, de facto, conta no Canadá e as pessoas reconhecem essa comunidade. E isso também, enfim, isso também é refletido, por exemplo, hoje em dia temos, ao nível federal, já 4 deputados de origem portuguesa, um deles, de facto, já nascido no Canadá, os outros 3 ainda nascidos em Portugal, em diferentes idades, mas isso mostra bem também, enfim, o nível de integração e de prestígio que a comunidade portuguesa atingiu neste país. Pois, e é uma coisa que já falei com outras pessoas que a gente tem falado aqui nestes episódios de conversas, que era bom também encorajar os novos, pessoas mais novas também a participar e se implicar, e como demonstrou na sua carreira, começou devagarinho, implicou-se, envolveu-se e depois a gente nunca sabe onde é que o caminho nos vai levar e é isso a mesmo, vida é interessante. é isso mesmo que diz. Há já gente jovem também, ainda a um nível não federal, mas a um nível provincial ou municipal,
por muitos sítios, é evidente, maioritariamente no Ontário e no Quebec, há imensos jovens, tenho encontrado, conhecido, não é? Imensos jovens que também já estão a dar cartas, digamos assim, A gente às vezes na nem sequer política sabe que são local a esse portugueses. nível, não é? Não, nem se sabe, porque Nem já são sabe. tantos que Yeah, não se sabe. yeah. Mas isso acontece maioritariamente no Ontário e no Quebec, mas também vemos em Winnipeg, já vi em Vancouver, por exemplo, já vi também em Alberta, não é? De maneira que isso há, vi em Halifax, não, isso há, Estão envolvidos. isso é tão envolvido, Que é bom ver. que é muito bom, é ver. muito bom. Eu também quero reconhecer que o senhor embaixador e a senhora embaixatriz têm, isto não é um trabalho das 9 às 5. Eu uso este fim de semana como exemplo, tem o seu dia a dia durante a semana e no fim de semana estavam ocupados com as duas comunidades. No sábado, na Nossa Senhora de Fátima, na comunidade Amigos Unidos, e no domingo também participou no jantar, no almoço que a gente tivemos por 30 anos. E então quero lhe agradecer da sua maneira de se ter implicado. E a sua esposa, e eu penso que também gosta de estar ali. E sei quando, durante a festa de julho, estavam a ouvir a Filarmónica Portuguesa de Montreal a tocar e estava ali música popular e era mesmo. Estava-se a ver que estava mesmo a gostar Não, gostamos mesmo. daquilo. Devo dizer que de todo o trabalho, é evidente, há uma parte do meu trabalho como embaixador no Canadá que é muito mais diplomática, que, enfim, relacionada diretamente com a comunidade, apesar de também tem que ver com a comunidade, mas a parte mais gratificante, digamos assim, é de facto essa. É de facto, Yeah. porque, enfim, são meus compatriotas, não é? E agora já estamos a chegar mais ao fim. O senhor agora vai acabar o seu mandato aqui. Tem algumas ideias do que vem para a frente ou vai tomar um período de repouso, pensar e sabe o que o caminho traz ou não? Não sei, Não sabe. com toda a franqueza não sei. No estrangeiro, de facto, a minha carreira termina agora. Em Portugal ainda poderá continuar por mais algum tempo, mas depende. E eu confesso que neste momento não sei o que é que poderá ser. Pois. Isso quando ocorre esta reforma no estrangeiro, mas ainda com a possibilidade de dois anos e tal em Portugal, só vamos saber isso agora no regresso. Portanto, em princípio, eu vou ficar a saber, terei uma conversa com o secretário-geral, quando chegar, ponho-me à disposição, secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e provavelmente aí poderei ter alguma ideia de se o Ministério conta comigo para desempenhar alguma função especial. Bom, pronto. E agora, no final, tenho talvez alguns conselhos, palavras de sabedoria que possa dar às comunidades portuguesas, não só aqui em Ottawa-Gatineau, mas talvez através do Canadá, da sua experiência e talvez alguns conselhos que a gente possa tomar e aprender e avançar com. Eu conselhos à comunidade não quero dar, porque esta comunidade é mais que madura, não é? Sim. Mais que e sabe o que quer. Mas diria duas coisas, até porque sei que numa delas há muitos setores da nossa comunidade que têm preocupação legítima relativamente a isso, que tem a ver com o futuro da língua portuguesa. Boas. E eu aí diria que é evidente que o Estado português, a representação diplomática e os consulados, mas e o Instituto Camões em particular, têm alguma responsabilidade também em assegurar condições para que isso aconteça, mas eu acho que a continuidade da língua portuguesa no Canadá e noutros sítios, mas aqui estamos a falar do Canadá, passa em primeiro lugar pela família e pela casa, não é? Boas. E até porque a maioria do nosso associativismo quer preservar as tradições e eu acho que conseguimos, falo sentindo-me também parte das pessoas que aqui conheci, só se consegue manter as tradições pela língua, não é? Porque essas tradições só fazem sentido com a língua portuguesa. E por isso acho importante, o Secretário de Estado disse-o há muito pouco tempo, quando esteve aqui, numa primeira parte da sua visita ao Canadá, que é bom que se tente manter em casa, na medida do possível, a língua portuguesa. Se não for possível em casa, incentivar os jovens a irem às escolas portuguesas, às escolas portuguesas em todo o lado, e principalmente nas grandes províncias, mas há em geral em todo o lado.
E por isso eu sei que é difícil para muitos jovens e é tentador, dado que a maior parte das classes, das aulas de português são ao sábado de Sim. manhã, e os jovens ao sábado de manhã querem fazer desporto, querem aproveitar para fazer outras coisas, e às vezes os horários da escola portuguesa são conflitivos com outras atividades. Mas o esforço vale a pena e, sobretudo, cabe à família, aos encarregados de educação e aos pais, incentivarem a não perder isso. Acredito que é um grande desafio É um grande e desafio. o secretário do Estado foi mesmo nesta mesma sala que disse essas palavras e é certo, é um grande desafio. E eu como pai, e nem se sabe no futuro avô talvez, ninguém sabe, ah, e não compreendo que também tem um rol a trabalhar com os filhos e netos e outros, e também nas comunidades para ver o pobre português que sei foi também que eu aprendi aqui, Claro. nessas escolas portuguesas no sábado. Mas fala muito bem, fala muito bem. Pouco, mas Mas fala bem, fala bem. bastante para se compreender. Sim, sim, sim. E então, com isso, muito obrigado pelo seu tempo. Hoje eu sei que tenho muitas coisas a fazer, com certeza, e ainda mais quando está assim a chegar ao fim do seu mandato, com certeza tenho muitas coisas e encontros a ter e coisas a fazer. E então quero lhe agradecer por o tempo e hoje, e eu penso que a comunidade vai apreciar esta conversa que marcou aqui a sua presença no Canadá. Muito obrigado pela sua Muito participação. obrigado, eu é que agradeço e permita-me só dizer, agradeço porque de facto acho bastante interessante trocar estas impressões que tivemos aqui, mas permita-me só acabar, não sei se isto se passará antes ou depois do Natal, mas não queria deixar de desejar a toda a comunidade portuguesa no Canadá um Feliz Natal, um Santo Natal, e que o ano de 2026 seja ainda mais próspero e melhor para todos. São os meus votos para esta quadra especial. O Natal para nós portugueses é uma época especial, de grande fraternidade digamos, intimidade no seio da família, etc. E esse espírito aqui entre os portugueses também não se perde. Feliz Mu- Natal. Muito obrigado e muita sorte e saúde com a sua carreira no futuro. Muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e então esperamos que vocês gostaram desta conversa com o Senhor Embaixador de Portugal aqui no Canadá e fiquem connosco para a próxima conversa de ontem e de hoje com mais histórias, memórias e sabedorias de quem formou esta comunidade aqui em Gatineau e Ottawa. Muito obrigado. Até à próxima.